Boa tarde para Salvador, boa tarde para o interior da Bahia. Eu sou Jorge France, sociólogo, historiador, cientista político, e essa é uma das nossas aulas do Enem 2012. A gente vai começar falando de um tema que é interessantíssimo sobre globalização. E junto comigo, um outro colega da área de humanas, professor André. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é André Moraes, sou professor de História, futuramente advogado. Estamos aqui dando início a esse projeto maravilhoso que busca justamente reforçar e orientar como vocês vão fazer esse aulão aí do Enem que está se aproximando. Isso mesmo. Ele é gordo assim mesmo, parece o Shrek, mas não, eu queria deixar bem claro que a televisão está me engordando aqui pelo menos uns 10 quilos. Falar de globalização, André, é interessante que virou um tema muito forte, né? Depois da Guerra Fria, todo mundo fala globalização, globalização, globalização. O maior marco que aconteceu na história nos últimos tempos foi a queda do Muro de Berlim. Quiser anotar isso, pode colocar. 1989, a queda do Muro de Berlim. Até 89, nós achávamos que esse era o principal marco da história. Caiu o Muro de Berlim em 89 e começou a chamada globalização, o neoliberalismo, o imperialismo americano. Só que nós tivemos um outro episódio que redefiniu a globalização. E esse episódio, André, foi o 11 de setembro de 2001. Duas datas que você precisa lembrar. É bom lembrar para você que vai fazer a prova do Enem, que no Enem o Enem não lhe pergunta a data. Você não tem essa obrigação de saber data. Quem vai saber data é alguém que vai analisar a historiografia do ponto de vista historiográfico. E diga-se de passagem, a historiografia nem trabalha com esses aspectos de data. Mas é importante você lembrar de dois episódios que redefiniram a história. O primeiro foi em 1989. Se você quiser colocar algo aí do lado, pode ficar à vontade. Em 89, eu tenho o fim da Guerra Fria e automaticamente a ascensão dos Estados Unidos, o imperialismo americano. Alguns outros livros dizem, André, que a Guerra Fria acaba em 91, né, com a queda da União Soviética, mas geralmente um consenso se falar da queda do Muro de Berlim. Exatamente. Olha só, gente. Antes de eu falar de conteúdo, eu queria que vocês tivessem uma preocupação, até certo ponto, excessiva com o Enem, Jorge, no sentido da leitura. Porque o que eu tenho escutado meus alunos reclamarem muito sobre o gigantismo da prova do Enem. É verdade. Eu costumo dizer, Jorge, que tudo é exercício. O cara só aprende a tocar violão se ele fizer exercício, o cara só emagrece se ele fizer exercício, e o cara só faz uma boa prova do Enem. Você não faz exercício há um bom tempo, né? Um bom tempo você não faz exercício. Não, faço diariamente. Inclusive, eu queria dizer o seguinte para vocês. Não é novidade nenhuma o que espera vocês nos dias da prova do Enem. Então, gente, se preparem. E a melhor forma de se preparar para o concurso é vendo as provas anteriores daquele concurso. E o Enem é um concurso importante e a nossa principal universidade adotou ele. Então, leiam bastante, se exercitem. Nós vamos aqui indicar uma série de livros e filmes também, porque eu acho que o audiovisual ajuda muito na história. É verdade. André, eu costumo dizer que leitura não é só você ler o livro. A gente precisa também de leitura de mundo. E aí vale a pena você que tem acesso ao cinema, ir para o cinema, ter acesso ao teatro, ir para o teatro. E uma boa pedida são filmes. Exatamente. Eu acho interessante a leitura fílmica, que é uma leitura de mundo. E como eu estava falando para o pessoal, eu falei 89, que houve o fim da Guerra Fria e a ascensão dos Estados Unidos. Não foi isso que eu disse? O imperialismo americano. E a outra data que eu disse foi 2001. Em 2001 aconteceu um problema muito interessante. Em 2001... é os Estados Unidos que passa a estar no alvo. E alguns especialistas chegam a dizer que a partir de 2001 eu tenho uma queda dos Estados Unidos, uma queda do Império Americano. Olha que interessante, André. Em 89, os Estados Unidos não tem mais praticamente a rivalidade da União Soviética ou do socialismo. A União Soviética já está em crise, vai desaparecer e automaticamente só vai dar o capitalismo de modelo norte-americano. Só que em 2001, é o capitalismo americano que é alvo. E os Estados Unidos passam a ter um outro inimigo, que é o terrorismo. Tem um cara chamado Noam Chomsky, que é um nome difícil. Você não sabe falar Chomsky, você não sabe nada dessas coisas. Que ele diz uma frase ótima, ó. Antes, o inimigo era vermelho. Vermelho é sinônimo de quê? Socialismo ou capitalismo? Socialismo, beleza. Hoje, o inimigo é de qualquer cor e de qualquer lugar. E se você quiser anotar aí como sendo um chamariz para você, hoje a gente fala de terrorismo. E o terrorismo ele não tem pátria definida. Por isso que o terrorismo é apátrida. Professor André Shrek. Inclusive, eu queria, de antemão, indicar para todos vocês um filme que aborda brilhantemente a queda do Muro de Berlim, chamado Adeus Lane. Né? Está na lista da UFBA, da segunda etapa da UFBA. Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, é brilhante. Ele aborda de forma muito inteligente a queda do Muro de Berlim.
Outra coisa, Jorge, rapidamente aqui. Você me chama de professor Jorge, que eu não sou da sua intimidade. Outra coisa, Jorge, professor Jorge. Outra coisa que eu queria abordar. Professor Jorge. É que a globalização, Jorge, apesar de ter, como é que nós podemos enfatizar, ela ter dado uma explosão, ela ter surgido de forma muito enfática a partir da década de 80 e 90, há historiadores, Jorge, inclusive eu concordo com essa corrente, que diz que a globalização não é um fenômeno do século XX. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a globalização está até na antiguidade. Para mim, os fenícios, quando controlaram o Mediterrâneo, fizeram um processo de mundialização. Eu acho, inclusive, que o Império Romano é um grande exemplo de globalização. Alexandre o Grande da Macedônia. Alexandre o Grande da Macedônia, mas, sem sombra de dúvida, o marco fundamental para o processo globalizante foi, sem sombra de dúvida, as grandes navegações. É verdade. E eu costumo dizer, André, quando eu falo para os meus alunos, que as grandes navegações foi a primeira forma de globalização do capitalismo. E depois de lá nós sempre tivemos um modelo de globalização do capitalismo. E lembrar que globalização agora, gente, é capitalismo tecnológico. O que é capitalismo tecnológico? É aquele que é caracterizado pela revolução na ciência e na técnica. E que a tecnologia está presente em todos os lugares. Hoje, por exemplo, nós temos a maior dificuldade de ficarmos sem internet. Há 20, 30 anos atrás, as pessoas não tinham isso. Quando eu era criança, por exemplo, você não ganhou porque você era criança pobre. A gente tinha o Atari, que era justamente o quê? Algo muito moderno para a época. Hoje o menino sabe muita coisa, tem algo bem tecnológico, ele simula o carro, é a tecnologia que faz parte de nossas vidas. Aí você ficava sempre pedindo para ir para lá para casa, para jogar no Atari. Olha só. É bonito isso, ser um menino pobre, vendia picolé. Professor, hoje eu fico emocionado. Parabéns. Vende picolé, foi? É. Com muito orgulho. Olha só, e o mais importante desse processo globalizante é o impacto que vem causando em nossas vidas, né? E esse impacto pode ser positivo e pode ser negativo. Inclusive, tem outra obra-prima que fala sobre globalização, que é um livro de Milton Santos, né? Por uma outra globalização, que ele aborda o seguinte tema: a globalização que temos, que é perversa, cruel, a globalização que fazem pensar que nós temos, né? Que é uma ilusão, e a globalização que deveríamos ter. Então, acho que também é um livro que pode ser trabalhado aí durante esse período, Jorge. Eu acho interessante. Eu acho a leitura de Milton Santos um pouco complexa. E eu acho que nessa necessidade do Enem, que a gente precisa de informações muito rápidas, a gente tem de ver todas essas questões. Tem 2 filmes também, já que você indicou o filme, que falam uma coisa interessante da tecnologia. A inteligência artificial e Eu, Robô. Vale a pena, vocês assistiram e bota isso como dica, Inteligência Artificial e Eu, Robô, que são filmes que tratam que o quanto a tecnologia ela é importante para nós e ao mesmo tempo que a tecnologia desumaniza, a própria tecnologia ficou humanizada. Então é fundamental nós entendermos toda essa dinâmica. Mas André, vamos falar um pouco das grandes navegações, né? Okay. O próprio Camões dizia, navegar é preciso, viver não é preciso. E depois o Fernando Pessoa complementou, e tudo vale a pena quando a alma não é pequena. As globalizações foi um fenômeno eurocêntrico da Europa. A Europa o quê? A Europa como sendo referência no controle do mundo. E esse padrão eurocêntrico contribuiu para quê? Para a Europa dominar todo o planeta. E dominou a Ásia, e dominou a África, e depois a Europa achou as Américas e fez o processo de exploração das Américas. Vale a pena lembrar que nesse modelo de globalização da Europa, um dos continentes mais espoliados, explorados, foi o continente africano. E em nome dessa globalização, milhares de africanos vieram para o Brasil como cativos e outros lugares das Américas. E é por isso que o Brasil é uma grande referência de africanidade. E segundo o IBGE, pode ser tema do Enem, ó, preste bem atenção, o lugar que você tem uma das mais importantes referências de africanidade é o Rio Grande do Sul. Aí você fala, Rio Grande do Sul. Segundo o IBGE, 30 mil terreiros de candomblé e umbanda se localizam na capital gaúcha. Isso mostra o quê? Que a africanidade é uma grande referência na construção e identidade do Brasil. Quando foi que essa africanidade chegou aqui, é reflexo dessa globalização. E também outro aspecto histórico importantíssimo no crescimento e na expansão do processo globalizante foram as revoluções industriais. Exato. E principalmente a que ocorreu no país de origem, né, a Inglaterra. Antes disso, André, eu queria te fazer uma pergunta. Se eu souber responder, eu tô aqui. A gente fala sempre antes de falar da Revolução Industrial, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo de globalização em que a cultura católica chegou nas Américas.
a Igreja Católica havia perdido força com a Reforma Protestante. Não esqueça disso. O maior golpe que a Igreja Católica sofreu na sua história foi a Reforma Protestante. Eu até brinco nas aulas de história, que eu digo, se você gritar o nome Lutero dentro da Igreja Católica, o teto cai, porque foi o cara que mais quebrou com a Igreja Católica. Se você falar no ouvido de Bento XVI Lutero, ele desmaia, porque Lutero desorganizou a Igreja Católica. E a Igreja Católica perdeu o poder na Europa, e ela veio para as Américas. Nesse contexto dessa globalização comercial, qual a análise que você, professor, jurista, sociólogo, faz dessa presença da Igreja Católica no continente americano e com a chegada dos africanos? Olha só, a presença da Igreja Católica, é bom lembrar o seguinte, a Igreja Católica ela esteve muito presente tanto na formação do Estado português quanto na formação do Estado espanhol. Não é à toa que os dois países são extremamente vinculados, inclusive suas bandeiras, com a Igreja Católica. E no Concílio de Trento, a Igreja Católica resolveu fazer o seguinte, a Reforma Protestante está avançando sobre a Europa, o que é que nós vamos fazer? Desesperados, a elite da Igreja Católica ficou, o que é que nós vamos aderir a esse movimento, vamos questionar os dogmas da Igreja ou vamos rebater a Reforma Protestante? O que é que eles fizeram? Eles rebateram. E nesse Concílio de Trento, eles estabeleceram o seguinte, olha, nós estamos perdendo fiéis aqui na Europa, temos que recompensar conquistando fiéis em outros lugares. Foi então que se criou a famosa Ordem dos Jesuítas, que através do processo de catequese, uma interferência cultural gigantesca, que inclusive nós vamos abordar posteriormente, quando formos falar de globalização e cultura, a intervenção dos jesuítas aqui no Brasil foi gigantesca. Por quê? Influenciou o sistema educacional, né? Completamente. A palmatória foi trazida no Brasil pelos jesuítas. Foram os jesuítas que trouxeram a palmatória. Inclusive, até essa visão de hierarquia de professor e aluno é trazida pelos jesuítas. Eu gosto dessa hierarquia, viu? Eu não gosto, não. Eu gosto. Os pedagogos têm sérios problemas comigo. Porque, justamente, a educação jesuítica, a educação conservadora da Igreja Católica, ela vai transformar o Brasil e vai, principalmente, Jorge, trazer um conservadorismo para vários temas que são abordados nos dias de hoje. Verdade. Com a sociedade brasileira dentro de hipocrisia tremenda, fechando os olhos. Inclusive, Jorge, só para abrir um parêntese, é importante vocês anotarem também que as últimas decisões do STF têm grande possibilidade de cair no Enem. Como tema de redação. Como tema de redação. Vamos dar uma palhinha disso no final da aula, para a gente falar certeza. De sociedade brasileira no século XXI. Exatamente. Então, é importante vocês estarem antenados. Aliás, o STF agora está julgando o mensalão. O STF esse ano esteve na mídia, é importante vocês abordarem esse tema. Pode ser um tema de redação, viu? O papel do Supremo Tribunal, ou do Superior Tribunal Federal na construção da democracia brasileira. Deu grandes lições nesses aspectos. Certo? E outra coisa, Jorge, voltando a falar da Igreja Católica, a grande herança que a Igreja Católica deixou para a sociedade brasileira é o conservadorismo. Verdade. A hipocrisia... Essa ideia de moralidade, né? A ideia de moralidade, de catequizar, de pegar o índio da sua essência natural e transformá-lo em um católico, favorecendo, inclusive, Jorge, aquilo que eles combatiam, que era a escravidão indígena. E eles não combatiam a escravidão indígena porque eram bonzinhos. Eles combatiam a escravidão indígena para tentar auxiliar o Estado português a trazer a escravidão negra para o Brasil, que era muito mais do que lucrativa. E a Igreja Católica ganhou terras e fiéis com a escravidão africana. À medida que Portugal ganhava dinheiro com a escravidão africana, a Igreja Católica ganhava terras e fiéis, algo que ela havia perdido lá na Europa. Agora nós vamos ver como a globalização ela interfere diretamente em nossas vidas. Primeiro, Jorge, associando ao neoliberalismo. Perfeito. Tá você disse que ia falar antes sobre Revolução Industrial. Exato. Vale a pena lembrar de Revolução Industrial. Tem um livro ótimo, eu amo esse livro. Eu não gosto que fique citando esse livro, não. O nome do livro é História da Riqueza do Homem. Está todo em PDF, na internet, no Google. História da Riqueza do Homem. Bota aí, o Léo Uberman é o nome do livro. Aí tem um capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo que fala sobre Revolução Industrial. Ele começa falando do seguinte: precisam-se de trabalhadores. Pode-se candidatar, aceita-se crianças a partir de 2 anos de idade. Qual a grande referência que a Revolução Industrial trouxe? Produtividade, lucratividade e miséria humana. E quem paga sempre o preço na miséria humana são sempre a população infantil. Mulheres pagam pela miséria humana, homens pagam pela miséria humana, idosos pagam pela miséria humana. Mas a miséria humana é significativa para a população infantil. As guerras que o digam, né? O Renato diz isso, né? O Renato Russo. O senhor da guerra não gosta de criança. Revolução Industrial, André. Falar nisso, abordando um tema sobre Revolução Industrial, Jorge,
é importante destacar também que a Revolução Industrial, ela consolidou a burguesia no poder. E o capitalismo, exatamente. Capitalismo, né? É uma consolidação do capitalismo, porque, exatamente. Às vezes o aluno pergunta assim, professor, mercantilismo já é capitalismo? Na minha visão, Jorge, o mercantilismo ele é uma transição da economia feudal para a economia capitalista. Concordo com você. Né? Tem alguns livros que chamam até de pré-capitalismo. Pré-capitalismo. Outra coisa, já que Jorge indicou um livro, o Léo Huberman, é muito bacana esse livro. E eu acho interessante que ele está disponível nas redes sociais e você pode baixá-lo perfeitamente. Você baixa, você imprime e a leitura é muito interessante. Eu queria indicar outro também, Jorge. Um livro que me fez crescer muito politicamente, que foi As Veias Abertas da América Latina. Eu pensei que era o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe não. As Veias Abertas da América Latina. Vocês têm que ler esse livro. Um livro brilhante. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, uruguaio, jornalista, não gosto de dizer isso não, mas jornalista, escreveu muito bem sobre história, tá certo? Abordou o tema de forma magnífica. Eduardo Galeano escreveu esse livro no início da década de 70, mas é extremamente atual e aborda justamente sobre a exploração que o continente americano latino-americano vem sofrendo das grandes potências. Primeiro Inglaterra e posteriormente Estados Unidos. Na verdade, ele narra desde o processo das grandes navegações, da chegada das Américas, a matança dos ameríndios. Quando os europeus chegaram aqui, nesses séculos XV e XVI, que é essa globalização que a gente iniciou a falar, aconteceu uma coisa interessante. Várias populações nativas morreram. Segundo Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, meu brother, ele disse uma coisa interessante. O que mais matou essas populações foram doenças. E além das doenças, as armas de fogo. E Eduardo Galeano tem uma frase brilhante no livro, que ele fala assim, ó, a importância de não ser importante. Ele diz o seguinte, que todas as regiões que se destacaram economicamente para os portugueses, para os colonizadores, hoje são as regiões mais pobres do continente. Tanto do continente, tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa. Mas leiam, tá certo? Dê uma resumida no livro, dê uma olhadinha no livro, vocês vão enriquecer bastante. Quem vai fazer área de humanas, está assistindo a gente, vai fazer área de humanas, comunicação, direito, história, ciências sociais, serviço social, pedagogia, não é um livro para você ler, é um livro para você ter. Tem em casa. Tem em casa, para consultar ele depois, que os livros representam muito na transformação de vida das pessoas. Caetano diz uma frase ótima, será que para sempre teremos que pagar pela incompetência da América Católica? Falando dessa junção de Portugal, Espanha e a influência da Igreja Católica aqui. Que incutiu no índio a ideia de quê? A ideia de medo, a ideia de vergonha, a ideia de Deus vingador. E para os africanos houve uma negação da religiosidade africana. Por isso que muitos povos africanos aqui tiveram que fazer esse processo de associação entre o culto afro e necessariamente santos católicos. Iemanjá, Nossa Senhora dos Mares. Ogum, Santo Antônio ou São Jorge, como é no Rio de Janeiro. E assim sucessivamente. Mostrando que esse processo de globalização, ele não é só econômico, ele não é só político, ele não é só social. A globalização, que é uma forma de dominação, ela é, acima de tudo, cultural. Seguindo aqui o nosso roteiro... Nosso roteiro é ótimo. Nosso roteiro é ótimo, né? Seguindo aqui nosso roteiro, para se mostrar bem organizado, nós vamos falar sobre neoliberalismo, Jorge. Porque hoje eu chego na sala de aula e pergunto para os meus alunos o seguinte, educação é papel do Estado? Segurança é papel do Estado, habitação, saúde, etc. e tal. E todos me respondem com ênfase, é sim, papel do Estado. Mas aí a gente tem que questionar o seguinte, de que Estado que nós estamos falando? O Estado do bem-estar social, né? Porque se for o Estado neoliberal, e é por isso que essa palavra é muito perigosa, por isso que essa palavra tem que ser tratada com muita desconfiança, porque o que parece ser excesso de liberdade pode ser um passo gigantesco para o aumento da desigualdade. Então, Jorge, neoliberalismo, gente, resumindo em poucas palavras, é uma evolução do liberalismo que tem como principal característica, Jorge Franci, a ausência do Estado nos setores estratégicos. Isso foi muito forte nos anos 90. Principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso. No Brasil a gente tem a chamada agenda neoliberal. Essa agenda neoliberal, ela começa no Brasil nos anos 90 com Collor, que faz uma abertura econômica, com Itamar, que faz uma dolarização da economia e começa a desregulamentar a economia, e Fernando Henrique, que vai fazer
manter a abertura, a desregulamentação, a dolarização e as privatizações. A agenda neoliberal. Há quem diga que Lula é neoliberal, que a própria Dilma é neoliberal, mas o contexto do governo Lula e do governo Dilma, ele se insere em uma outra lógica, em que o próprio neoliberalismo ele já está em decadência. E só uma curiosidade, a crise de 29 é uma crise do liberalismo. E a crise de 2007 2008 é uma crise do neoliberalismo. E não esqueçam, quem resolveu a crise de 29? O Estado. Quem está resolvendo a crise de 29? O Estado. Aí você pergunta, eu não entendi. Por que o governo americano ainda não resolveu totalmente a crise? Porque o Estado, professor André, precisa de dinheiro. Exatamente. E o governo americano gastou muito dinheiro. Fazendo o quê, gente? Fazendo o quê? Festa ou guerras? Guerras. A guerra do Iraque durou muito tempo. Foi muito cara para o governo. E a União Europeia tem uma estrutura de muitas privatizações. E além tem uma coisa interessante. Muitos países da União Europeia, Portugal, Grécia, Irlanda, Espanha, Itália, Suécia, Finlândia, são países o quê? Que investem muito dinheiro em saúde, educação e previdência. Não esqueça que é uma população, envelhecida. E em uma crise econômica, esses setores são altamente caros. E é por isso que a crise econômica assola a América do Norte, Estados Unidos e Canadá e a União Europeia. Em contrapartida, outros países começam a destacar no cenário mundial, nessa nossa atual globalização. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É os chamados BRICS. Eu percebo que grande parte da classe média, Jorge, ela meio que não precisa dos principais serviços do Estado. O que é classe média para você? Segundo o IBGE. Não, eu vou... Me dá em termos de dinheiro, em termos de reais. Em termos de reais, Jorge. A gente tem classe A e B, não é isso? Exato. Classe C e classe D e E, não é isso? A classe A e B, mais ou menos quantos? O governo atual, o governo federal atual, tem colocado em uma das suas propagandas a principal questão de ter conseguido elevar o número da classe média no Brasil. Isso, que é a classe C. Né, que é a classe C. Que é essa classe que ganha entre R$1.000 e R$4.000. Exato. Agora, Jorge, 4.800, eu costumo dizer o seguinte, eu pergunto inclusive para meus alunos, daqui a 10 anos vocês querem carro? Vão ter carro? Não vão? Vão. Daqui a 25 anos vocês vão colocar os filhos de vocês em escolas particulares ou escola pública? Particular. Vocês vão ter plano de saúde e previdência privada. Ou seja, vocês vão fazer parte de um grupo, Jorge, que não vão precisar do Estado. Talvez tenha até segurança particular. Diferente, porém, Jorge, da grande parcela da população que precisa ainda do Estado. Esse é o modelo neoliberal. Exatamente. Então o neoliberalismo ele pode até servir para uma pequena parcela. Mas numa sociedade tão desigual como na nossa, Jorge, que precisamos ainda, infelizmente ou felizmente, dos Bolsas Família, precisamos da sustentabilidade do Estado por uma série de questões, o neoliberalismo me causa pânico. Porque o que acontece é o seguinte, as grandes corporações, aí eu falo das grandes empresas mundiais que vocês conhecem perfeitamente. E você não precisa citar o nome. Não precisa citar o nome, vou fazer para ter publicidade demais. Né? As grandes corporações do mundo, elas estão cresceram tanto, Jorge, na década de 70, graças a essa abertura das economias, graças ao processo de globalização, que elas estão se tornando mais fortes que o Estado. Existem algumas empresas que o PIB dessa empresa é maior do que o PIB de alguns países africanos. É verdade, é verdade. Essas empresas não são nem chamadas mais de multinacionais, gente, chamadas de transnacionais ou supranacionais. É um novo conceito da globalização. O que é uma transnacional, uma supranacional? São empresas que ficaram extremamente fortes, gigantescas, mais poderosas que alguns países, que deixaram de ser transnacionais e passaram a ser chamadas de supranacionais. Vale a pena lembrar isso, aí vale a pena anotar. Hoje, na globalização, a gente não fala de multinacionais. O que é uma multinacional? É uma empresa que atua em um lugar estrangeiro. Hoje a gente fala de transnacional ou supranacional. Verdade. Então, eu queria que vocês tratassem esse tema com muito carinho, é um tema preocupante, não só no aspecto de aula, de prova, mas no aspecto mesmo social. Então, vocês, quando escutarem essa palavra neoliberalismo, questione, veja assim, pô, isso aí tem algo que pode trazer sérias consequências nas áreas sociais. E vale a pena a gente dar uma lida sobre isso, as redes sociais estão aí, a internet está aí, os livros estão aí, a gente dá uma lida para a gente captar, Jorge, essas informações. Só recapitulando aqui uma questão, que essas grandes corporações, e aí é que vem, né? Às vezes as pessoas ingenuamente acham que esses avanços tecnológicos são para melhorar nossas vidas. Não. É para facilitar o nosso consumo.
Porque o que é que as grandes corporações querem hoje? Que as pessoas consumam cada vez mais. E aí, tem um vídeo no YouTube, pra gente não ficar só assistindo pra nossa alegria. Queria que vocês... Eu gosto da nossa alegria. Não, eu gosto, mas não ficar só assistindo a nossa alegria. Eu queria que vocês assistissem A História das Coisas. É um vídeo de 20 minutos, Jorge. Eu conheço, muito legal. Muito bacana, mostra... Eu acho que ela fala só rapidinho demais, mas ela fala bem rápido, acho que tava com tempo... Mas eu queria que vocês assistissem esse vídeo para mostrar das coisas, anota aí, gente, a visão das grandes corporações com a gente. Porque até para desestressar, Jorge, a gente vai comprar. Lógico. É o chamado ócio produtivo. Até para desestressar a gente vai comprar. Nós estamos em que ano mesmo, gente? Que ano nós estamos? 2012. Que evento marcou mundialmente o país esse ano de 2012? Acontecido no Rio de Janeiro, qual é? Rio Mais 20. Esse vídeo, A História das Coisas, ele trata de um tema muito interessante. Brilhante. Olha a sua prova de geografia, olha a sua prova de ciência da natureza, olha o tema da sua redação vindo por aí, que é o grande desafio hoje do século XXI é o chamado capitalismo verde, que é o chamado desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável nessa nossa era da globalização? A gente crescer economicamente sem degradação ambiental e social. Não basta apenas proteger as florestas, professor André Moraes. É necessário proteger as florestas e as populações que vivem nessas localidades. Inclusive, Jorge, eu costumo comentar com a rapaziada o seguinte. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a mesma prova que vai ocorrer no Amazonas vai ocorrer no Rio Grande do Sul. Perfeitamente. Então, tenho quase certeza que a abordagem de temas serão temas que tiveram impacto no nível nacional. Então, por exemplo, mais uma vez eu repito, as últimas decisões do STF sobre a união homoafetiva, sobre a questão do aborto, as cotas raciais, e agora a Rio Mais 20, eu acho que esses temas têm que ser muito bem trabalhados por vocês, né? E apesar de todas as dificuldades, nós temos tempo para isso. Eu acho que vocês têm que jogar duro até lá, e eu acho que esse é o nosso papel, Jorge, não é de... nós vamos tentar orientar e abordar os principais temas do Enem. A questão do desenvolvimento sustentável, o chamado capitalismo verde, não é apenas uma função do governo. É uma função do governo, das empresas, do terceiro setor, das organizações não governamentais e da própria sociedade civil. Por exemplo, no meu bairro, pode até demorar passar o carro do lixo, mas eu também não posso deixar o lixo despejado. Então, há uma necessidade de conscientização. Agora, o governo é o principal agente nesse aspecto. E aí, vem duas discussões, né? Vem a questão do Código Florestal, que é fundamental, e a atuação do governo nisso. André, a empresa que mais atua na questão ambiental no Brasil é a Petrobras, que é uma empresa do governo, ela é muito atuante nesse aspecto. Então, assim, qual o papel do governo e de toda a sociedade sobre a questão do desenvolvimento sustentável? Políticas efetivas e conscientização da sociedade. Eu acho que o caminho é por aí. Porque não basta apenas o governo recolher o lixo, ok, e colocar garrafões, mas necessariamente fazer o quê? Fazer uma conscientização e a população também não sujar. Jorge, antes, Jorge, porque a pessoal de Brumado quer fazer uma pergunta, não é isso? Vamos lá. Vamos lá, galera. O IBGE fala que a Bahia tem em torno de 18 a 25 mil terreiros de candomblé, dado do IBGE. E isso acontece porque talvez no Rio Grande do Sul o processo de legalização dos terreiros de candomblé seja mais oficial do que na Bahia. E ainda uma outra curiosidade, você, meu amigo do interior, a população do Rio Grande do Sul, ela assume muito mais publicamente a ideia de ser candomblecista ou umbandista, muito mais do que a população baiana. Talvez por uma questão de preconceito, ou então a força do sincretismo religioso ser muito forte dentro da Bahia. Vou tentar responder rapidamente a questão do desenvolvimento sustentável, porque eu vou levantar outra polêmica, até porque não me deram prazo de tempo, eu vou ficar aqui a tarde toda, eu tô nem aí. Olha só, o Rio Grande do Sul, Jorge, foi o primeiro estado do Brasil, na Farroupilha, que acabou com a escravidão. É verdade. Né? E talvez isso tenha potencializado, dado condições aos negros do Rio Grande do Sul, a terem uma maior ascensão do que, por exemplo,
na Bahia. Eu vou te falar que uma coisa. A opressão foi muito grande sobre os negros aqui na Bahia. Eu odeio você que você diz que gosta de concurso de Miss. Eu gosto, meu Deus. Horrível isso. Então, a única Miss Brasil negra do Brasil é do Rio Grande do Sul, Canela. O senador negro mais atuante do Rio Grande do Sul. O Paim, não é isso? Paim, exatamente. Paulo Paim. Então, o Rio Grande do Sul ele tem algumas características diferentes do Nordeste brasileiro. Até pela forma de colonização, Jorge, até a Farroupilha foi fundamental para o Rio Grande do Sul. É o movimento mais importante. Se vocês quiserem anotar aí, o movimento republicano mais importante do Brasil no século XIX é a Farroupilha. Exatamente. Talvez mais importante que a própria proclamação da República. Com certeza. A Farroupilha foi um movimento em que parcelas da população participou. É bem verdade que é um movimento elitista. Mas é um movimento patriótico, é o patriotismo gaúcho. E é por isso que a galera no Brasil é muito mais baiana, é muito mais paulista, é muito mais gaúcha do que brasileira. Porque a ideia de Brasil vai sendo construída depois. Andrezinho. Outra coisa, Jorge, sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Para mim, eu resumo muito tranquilamente a questão do desenvolvimento sustentável da seguinte forma. Tem que gerar riquezas? Tem. Sim, o capitalismo precisa disso. Preservando. Perfeito. Aí vem outra questão que eu acho que vocês têm que estar antenados também, porque é um contraponto de uma ideia hegemônica que vem ocorrendo na história, Jorge, de que o homem tem grande impacto no aquecimento global. Engraçado, Jorge. Vocês imaginam que hoje se questiona isso? Hoje tem físicos, ambientalistas de grande porte, isso foi bastante debatido na Rio+20, de que negando que o homem tenha tanta interferência no aquecimento global e dizendo que esse aquecimento que nós estamos vivendo, que na verdade não estamos vivendo, é fatores geológicos, geográficos, movimentos da Terra. Na verdade, assim, há uma atuação antrópica do homem no meio, mas esse exagero de dizer que vai acabar, talvez seja um exagero até para você vender. Tem um físico alagoano, que eu não me recordo o nome dele, ele falou assim, essa história de que nós temos que preservar e não podemos poluir, vamos dizer assim, é para segurar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Talvez uma outra discussão. Abordem esse tema, pesquisem. Vocês não podem achar que o computador é só para ficar no Facebook e no YouTube. Mas o Facebook é bom, né, gente? Olha só, Jorge. E a globalização tem coisa positiva? Claro que tem. A globalização, na minha opinião, uma das coisas mais importantes é que ela aproximou pessoas e mundos. E uma coisa que a globalização pode nos ensinar é um olhar relativo sobre o outro. Olha que palavra bonitinha. Relativismo cultural. Bota aí essa palavra, gente. Anota aí. Relativismo cultural. Sabe o que é o relativismo? Você leu aonde isso? Eu li isso no Que é Cultura. Lá em São Lázaro, no primeiro semestre, nas aulas de antropologia. O relativismo cultural é necessariamente quando você olha o outro e você não classifica ele como feio, bonito, desigual, igual, gordo, magro. Você apenas olha o outro como sendo diferente. Então, uma globalização, ela permite o quê? Ela permite que nós possamos entender que a cerimônia de casamento no Brasil é tão bonita como a cerimônia de casamento lá na Índia, lá na China e tudo isso. E o mais interessante disso tudo, apesar de nós termos esse olhar sobre as outras culturas, infelizmente, alguns grupos caracterizam a globalização como sendo a cultura norte-americana, ocidental, capitalista. E não é bem assim. Talvez a globalização, ela trouxe a tecnologia para nós nos humanizarmos mais e nos socializarmos mais. A tecnologia é fundamental para humanizar as pessoas e socializar a sociedade. Inclusive, Jorge, é importante destacar que a globalização, como você falou, ela poderia ser usada dessa forma. Claro. E Milton Santos aborda isso. Porém, Jorge, infelizmente a globalização tem sido utilizada muito com o instrumento de vender. Ninguém faz um forno micro-ondas, Jorge, para o bem de alguém. E nem para durar 20 anos. Né? É para vender e durar pouco tempo. O vídeo A História das Coisas mostra isso de forma brilhante, inclusive essa coisa da moda, essa coisa de você ter que... meu computador não tem aquela tela fina. Não está funcionando de tela grande, mas eu quero de tela fina. Né? Porque você tem que consumir. É isso que a globalização faz com a gente. A globalização, ela interfere diretamente no nosso comportamento, Jorge. E agora é um tema maravilhoso, que eu acho que a gente vai levar até 10 horas da noite para falar. Globalização e cultura. A globalização interfere na cultura das pessoas, Jorge? Com certeza. Mas Ribeira do Pombal tem uma pergunta. Pessoal de Ribeira do Pombal, solta a pergunta aí pra gente. Eu costumo dizer que algumas pessoas, a história é uma antes e depois dela. Rousseau foi assim,
Descartes foi assim, Maquiavel e Marx. Né? Marx, ele, o objetivo, o Matias foi muito claro, ele perguntou qual o objetivo de Marx ao escrever o livro Capital, que é uma obra gigantesca. Na verdade, Matias, foi desconstruir, dando alternativas para o capitalismo. Perfeitamente. Né? Ele fez uma proposta assim, ó, dentro dessa proposta, dentro desse sistema, jamais teremos igualdade. Jamais. Jamais. E ele explicou uma coisa que eu queria que todo mundo anotasse e fosse pesquisar hoje. Um negócio chamado mais-valia. Ah, André, isso é muito complexo para os alunos de escola. É complexo para aluno de escola pública. Quem fala isso é porque duvida da inteligência dos alunos de escola pública. Então, pode pesquisar lá, mais-valia, que vocês vão compreender. E Marx, ele aborda esse tema no Capital, e ele explica o seguinte, jamais alguém, Jorge Francis, jamais dentro do sistema capitalista vai ter igualdade. Aliás, Jorge, se você me der 2 minutos... 4. 2 minutos. Olha, estamos ao vivo, é um assunto que não é tão simples, mas preste muita atenção que vocês vão entender. Jorge, vem cá, fica aqui perto de mim. Eu tô com vergonha disso, pelo amor de Deus. Vem cá. Jorge está procurando emprego, desesperado. E eu sou dono de uma marcenaria. E ofereço para Jorge, você vai ganhar R$200 por mês. Tá ótimo. Tá quebrado? R$200 tá bom. No primeiro dia de trabalho, eu chego para Jorge Francis e digo, Jorge, vá ali comprar R$30 de material que você vai fazer uma mesa, Jorge. Jorge foi correndo. Pô, primeiro dia, já estou sendo produtivo. No final do dia, Jorge deixa a mesa lá prontinha, bonitinha, e a mulher que encomendou a mesa, vem buscar. Vocês estão entendendo, né? Aí a moça, quanto é a mesa? Eu falo, R$230. Aí Jorge Francis olha para mim, peraí, eu vou ganhar quanto por mês? 200. Só que em um dia, Jorge, você já produziu seu salário. E os outros 29 dias é o quê? É o que Marx chama de mais-valia, Jorge. É o que Marx diz assim, ó, mais-valia são aquelas horas que o trabalhador trabalha, mas não ganha. Isso, viu? E aí, por isso, Matias, sua pergunta foi importante, foi fundamental. Porque Marx é considerado o pai do socialismo científico. E não pode estudar a Guerra Fria sem entender socialismo. E não pode entender socialismo sem entender Karl Marx. Eu falei para você que a globalização ela está preocupada, em especial, com as questões econômicas e não sociais. E é por isso que a globalização ela produz tantas desigualdades sociais. Tem um filme, O Demolidor. É o Demolidor? Não, o Exterminador, eu não lembro. Com Wesley Snipes. Lembra o Exterminador, não é? Que o Wesley Snipes é lourinho? Exterminador. Do Futuro. Não, Exterminador do Futuro não, é só Exterminador. É Demolidor. Demolidor? Isso, desculpe, Demolidor. É o Demolidor, em que o Wesley Snipes é um bandido e ele é solto em 2023. E aí quem vai matar ele é o Stallone. E aí tem algumas coisas que chamam a atenção lá. Uma coisa que chama a atenção lá é na hora de fazer amor. Que a Sandra Bullock, que é a mocinha, ela vai fazer sexo lá e ela não transa com ele. Ela bota um capacete e faz sexo por telepatia. Sexo interativo. É, interativo. E uma outra coisa que chama a atenção é na hora que eles ouvem vozes que vêm do esgoto. E aí ela pergunta, de quem são essas vozes? São aqueles que não encontraram seu lugar no futuro. A globalização ela é marcada, acima de tudo, por um processo de exclusão social e fim dos postos de trabalho. Gente, anota isso aí, ó. É fundamental. A globalização vai produzir o quê? Exclusão social e fim de postos de trabalho. Daqui a 20 anos, não vai ter, amigo, cobrador de ônibus. Caixa de banco. Caixa de banco, call center, atendedor de call center. São profissões que vão desaparecer. Tem uma pergunta que veio aqui, que é o seguinte. O Brasil, me fizeram essa pergunta, é um país rico, Jorge? O que é que tu acha? Em termos econômicos? Em termos econômicos. Em termos econômicos a gente tem crescimento econômico. Exato. Agora, por que o Brasil, apesar de nós estarmos, dependendo do período, entre a sexta e sétima economia do planeta, não pode ser considerado ainda um país desenvolvido? Sabe por quê, Jorge? A resposta foi interessante. É porque
nas questões sociais nós estamos muito atrasados. Com certeza, com certeza. O André, eu acho que o Brasil ele tem o seguinte quadro. É um país que tem crescimento econômico, e esse é o Brasil. O Brasil do século XXI. Vale a pena anotar isso. Ele tem crescimento econômico, ao mesmo tempo que ele tem crescimento econômico, ele tem potencialidade natural e agrícola e, ao mesmo tempo, desigualdades sociais. 3 elementos básicos caracterizam o Brasil no século XXI. Ele é um país de crescimento econômico. Nós somos um país de potencialidade natural e agrícola, isso é fundamental. E quando a gente fala de potencialidade natural e agrícola, vale a pena a pecuária e o extrativismo, e nós somos também um país de desigualdades sociais. O grande problema do Brasil, André, segundo alguns economistas, é que o rico do Brasil é rico de país desenvolvido e o pobre do Brasil é pobre de país subdesenvolvido. Aí chegam a dizer que o Brasil é um país chamado Belíndia. É um rico de Bélgica e um pobre de Índia. Tem um cantor que eu acho mais poeta de todos, Cazuza, Jorge às vezes discorda disso. Eu prefiro o Renato Russo. Que se perguntou, cadê ideologia para ele viver? Aí eu pergunto para o que é ideologia? Aí um amigo meu falou o seguinte: André, ideologia é a forma que nós vemos as coisas. Porque, por incrível que pareça, nós não pensamos... Olha, Jorge, como isso é profundo. Nós não pensamos como nós queremos. Nós pensamos como muitas vezes querem que a gente pense. Mas se a gente pensa de acordo com o interesse de alguém, quem são esses interessados? São os mesmos que dominam o processo de globalização. Perfeitamente. André, vale a pena lembrar, gente, que nada do que é na sociedade é exclusivamente seu. Nós somos influenciados pelos outros. E se as pessoas influenciam umas às outras, as sociedades também influenciam umas às outras. Isso é chamado de difusão cultural. E você sempre tem uma cultura que termina predominando com relação a outra, e esse predomínio da cultura mostra o quê? Uma interface, tudo isso. Isso nós chamamos de ideologia. E a ideologia, ela acontece em todos os momentos. Em todos os lugares nós temos comportamentos ideológicos. Tem um exemplo, Jorge, muito bacana, que uma menina em sala de aula, é por isso que eu digo que com nossos estudantes a gente aprende muito mais do que ensina. Drummond diz que o professor não é aquele que ensina, é aquele que de repente aprende. Aí ela falou assim comigo: professor, você acredita? Olha o que aconteceu comigo. Ela começou, né? Toda espalhafatosa. Ela começou. A minha amiga disse que estava namorando com um cara bem sucedido. De repente ela me chama para ver o trabalho do namorado dela. Ele estava fritando hambúrguer numa lanchonete. Aí eu caco meus botões. Jorge, se eu te dissesse que eu estava namorando com uma menina bem sucedida e de repente ela estivesse fritando hambúrguer numa lanchonete, isso ia de acordo com o que você entende bem sucedido? Não, com certeza que não. Mas para a maioria das pessoas iria de encontro. Sabe por quê, Jorge? Porque nós temos a imagem do bem sucedido de carro. Perfeito. Nós temos a imagem do bem sucedido trabalhando de paletó e gravata. Ou seja, mas essa imagem não é formada por nós. Formam pra gente. Eu costumo sempre dizer assim, ó, Jorge, quer ver uma coisa? Olha o que é ideologia. Para as meninas, pensem num homem bonito aí. Pensaram? Tem que ser rápido. Ele era gordo? Não. Sabe por que não, Jorge? Porque o padrão de beleza também é um instrumento ideológico. Com certeza. E essas questões culturais, elas levam grandes diferenciações. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, que mais uma vez Ribeira do Pombal, dando show de bola, Ribeira do Pombal. Vamos lá, Ribeira. Quer perguntar? Ribeira do Pombal. Eu vou te dizer uma coisa bem simples. Ou nós aprendemos a convivermos com a sustentabilidade, ou nós seremos tragados pelos nossos próprios vícios sociais. Não é só uma necessidade de aprender isso, não. A gente vai ter que fazer dessa maneira. Porque os recursos naturais, se nós não acabarmos, como dizem assim, é um exagero falar do efeito estufa, mas é uma realidade, uma contaminação cada vez maior do que nós comemos, do que nós bebemos. Então o desenvolvimento sustentável, ele não é uma proposta, ele é uma necessidade. Ele não é uma alternativa. No estágio que nós estamos, ele é uma obrigatoriedade, porque isso compromete em nossa vida. Gente, o conceito de saúde, André, segundo a ideia do que é saúde, uma concepção jurídica constitucional, é bem-estar em todos os aspectos. Isso envolve alimentação e assim sucessivamente.
Nós temos que ter uma preocupação, Jorge, sem sombra de dúvida, com os nossos descendentes. Claro. E o planeta que nós iremos deixar para os outros. Exatamente. E com certeza os outros também querem ver verde. Os outros querem ver uma série de animais que estão em extinção. E eu acho que tenho certeza que se não ocorrer uma mudança sistemática de comportamento e não estabelecer a relação do qual a Gabriela está extremamente preocupada, Jorge, o mundo não será o mesmo daqui a alguns anos. Eu concordo plenamente. Gente, é uma coisa interessante que eu acho fundamental. Eu vi uma propaganda no Rio de Janeiro de um publicitário chamado assim, cara de cocô. O que é o cara de cocô? É justamente alguém que leva um animal para passear e não tira os dejetos do animal. E aí eles criaram uma campanha que cola na casa da pessoa, né? Você é um cara de cocô. Porque, na verdade, você termina sujando a rua. Eu achei interessantíssimo, bem-humorada e, acima de tudo, de consciência. Atos simples são fundamentais. A gente até pode reclamar que o governo não manda o carro de lixo, ou o pessoal que trabalha com a limpeza urbana faz corpo mole, como a gente diz aqui na Bahia. Mas uma coisa é básica, não basta apenas reclamar, a gente também tem que fazer a nossa parte. Se você tem um animal, você necessariamente precisa disso. Você precisa de uma limpeza. Se você tem um animal que salta pelos, você não vai necessariamente usar ele em determinados lugares. Se você entra em uma casa que tem uma criança, você tira o sapato. Jorge, tem uma coisa irritante. É quando um cara joga papel no chão e diz, não é pra gerar emprego. Isso é um absurdo. Aí sabe o que eu falo pra ele, Jorge? Você devia se matar pra gerar emprego lá por causa da funerária também. Na verdade, gente, isso, pelo amor de Deus, educação doméstica, né, de cidadão. De cidadão é fundamental. A ideia de educação, gente, não é só a educação de sala de aula. A educação é um processo muito mais amplo. Quando nós dizemos assim, na Europa temos pessoas educadas, e quando nós dizemos que no Brasil nós temos pessoas mal educadas, não é uma questão de escolaridade, é uma questão de bom senso. Comportamento. Né? Comportamento. Se eu faço uma festa hoje, na minha casa, hoje, eu posso levar o som hoje um pouco mais até a meia-noite. Mas se eu faço minha festa na quarta-feira, não dá para você levar o som até meia-noite. Se eu tenho uma vizinha que mora no meu prédio e que eu sei que o pai dela faleceu, e mesmo que eu faça uma festa, eu não vou fazer uma festa com um som desse estrondoso. Verdade. Então, esse é um princípio básico. Então, o desenvolvimento sustentável diz muito sobre nós, sobre o que nós somos, o que nós iremos construir. E as outras gerações estão chegando. E o mais interessante, nós adquirimos algo no Brasil, professor André, fundamental, que é a expectativa de vida que aumentou. E com isso, a gente precisa ter qualidade de vida. E qualidade de vida envolve a questão de desenvolvimento sustentável. Maria Gabriela, lá de Ribeira do Pombal, amiga do Matias, e todo mundo que está nos assistindo. O desenvolvimento sustentável é imprescindível para o século XXI. É engraçado que a Marina, candidata a presidenta do Brasil em 2010, com Dilma, com Serra, ela colocou no prato do dia discutir desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Não se pode existir nenhuma campanha, nenhum projeto político no século XXI sem sustentabilidade. O prefeito da sua cidade, os vereadores da sua cidade têm que discutir educação, têm que discutir saúde, têm que discutir segurança, mas têm que discutir sustentabilidade. Porque no século XXI a gente precisa de bem-estar, porque nós iremos viver muito tempo. Bem, Jorge, voltando aqui, valeu pela pergunta, Gabriela, né? Sempre você vê que uma pergunta, ela sempre, as respostas abrem para outros questionamentos, outros debates, né? Bem, Jorge, mas vamos falar de cultura e globalização. O que é cultura para você, professor? Ô, Jorge, tinha uma pergunta mais fácil não pra fazer? Tinha essa aí mesmo. Mas olha só, falar aí o que é cultura. Pablo, cultura? Pablo da Rocha, para mim é assim. Claro. Hoje eu fui para um evento de uma escola que eu dou aula aqui em Salvador. Pode falar o que quiser aí. Estou falando em Salvador, eu dei aula em escola que a mãe de um aluno é a cantora Nara Costa. E a galera estava fazendo um debate sobre cultura. E ela que foi a convidada. Eu achei muito interessante ela falando. Parabéns, se Nara Costa veio depois. Muito interessante ela falando. E depois ela deu uma palhinha cantando o MPB. E eu achei interessante porque a gente tem um olhar preconceituoso. Então, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que é humano. Então, tudo aquilo que é humano é cultural. Então, Marilena Chauí tem uma frase que é brilhante. Os seres vivos são seres instintivos. Os homens e mulheres são seres culturais. Porque tudo que nós temos é cultural. A musicalidade é cultural. Comer de garfo é cultural. Prender o cabelo é cultural. Cortar o cabelo escovar com o homem, os dentes. Escovar os dentes é cultural. Cultural histórico. Exatamente. Né? Então, tudo que nós temos é cultural.
Então, a cultura é que caracteriza a sociedade. Eu então, costumo Pablo é cultura, Nara Costa é cultura, Adriana Calcanhoto é cultura, Ana Carolina é cultura, o axé é cultura, o pagode é cultura, o kuduro é cultura. Então, tudo isso é cultura. E isso é prova do Enem. E o Enem usa muito a ideia de cultura material e imaterial. A cultura material envolve materialidade, como é Torre Eiffel, Cristo Redentor, o elevador Lacerda. E a cultura imaterial, ela existe na imaterialidade e na consciência dos povos. E aí vem a comida, a dança, o casamento e o nascer. A ideia de nascer e morrer varia no tempo e no espaço, André. É fantástico. Olha, esse tema, inclusive tem um livro, Jorge, eu não sei quem é o autor, daquela coleção Primeiros Passos. O que é cultura? O que é cultura. É, exato. Não lembro, não é Marilena Chauí, não. Não é Marilena Chauí, o que é ideologia, se eu não me engano. E o que é etnocentrismo. Mas, gente, olha, cultura é um debate gigantesco. É aí se questiona o seguinte, a globalização interfere na cultura? De cara, né, Jorge? Nós iniciamos ela tenta aqui... homogeneizar, né? Calça jeans, Coca-Cola e McDonald's. Nós estávamos falando aqui da presença da Igreja Católica aqui no território brasileiro. E a Igreja Católica, ela estabeleceu um processo de aculturamento dos índios. Perfeito, exato. Ela mudou o comportamento. Imposição. Andava com pouca roupa. E aí, Jorge, tem um debate aí pro pessoal do interior, pra galera toda aqui da capital, o seguinte... Me perguntaram certa vez se existia uma cultura melhor que a outra. Automaticamente eu respondi que não. E isso tem a ver com aquilo que eu mandei você dar, Otário. Relativismo cultural. Exato. Vocês precisam relativizar. E é interessante que quando você relativiza, você não torna absoluto. Olha o contraponto. Relativismo cultural é uma coisa e o contraponto é etnocentrismo. O aluno me perguntou, já que não tem uma cultura melhor que a outra... Por que, então, algumas predominaram em detrimento de outras? Imposição, Jorge. Imposição, perfeitamente. Tem um dado triste. Foi o Matias? Não, algum aluno, não foi o Matias, não. Questionaram sobre a quantidade de... O pessoal de Brumado. De terreiros de candomblé em Salvador. Brumado, um aluno de Gente, Brumado. Olha, presta atenção. Até 1936, ou 76, 1976... era proibido o terreiro de candomblé em Salvador. E interessante que já caiu na prova do Enem. O primeiro terreiro material da cultura africana que você tem é em Salvador, a Casa Branca. Foi uma questão do Enem. A questão do Enem. Por quê? A Igreja do Bonfim, minha vizinha, a Igreja do Bonfim, né? Eu amo a Igreja do Bonfim lá, passando, eu acho muito bonita aquela arquitetura. É cultura material. As mesquitas muçulmanas, que você tem em outros lugares, é cultura material. A sinagoga, a primeira sinagoga que você tem em Pernambuco é cultura material. Mas os terreiros não eram. E por que não eram? Por causa de uma negação da cultura africana. Olha uma questão do Enem, saindo daí. Vem justamente falando sobre cultura material e por que somente em 1986, tá vendo? 10 anos depois que a lei foi feita, que você vai ter a Casa Branca, que é aqui em Salvador, perfeito, no bairro da Vasco da Gama, a ser cultura material. Por quê? Porque é uma negação da africanidade no Brasil. Gente, olhe, a globalização, ela dissemina comportamento. E automaticamente, disseminando comportamento, ela interfere na cultura. Perfeitamente. Não certinho. É à toa. Acho que quer ver uma coisa interessante? Eu fico. Olha, se tem o Estatuto do Idoso tem que acabar com o Papai Noel aqui no Brasil. Por quê? Porque o Papai Noel brasileiro tinha que estar de sunga, Jorge. Nós estamos no verão, Jorge. É inaceitável botar pinheiro em vez de mangueira, de cajueiro, nos shoppings. Ô, André, deixa disso. A neve, Jorge, porque ele não teve infância, gente. Ele era do orfanato, é por causa disso. Ele era do orfanato. Isso, pra mim, isso é o maior exemplo de dominação cultural hollywoodiana. É verdade, é verdade. Com nós sul-americanos, abaixo da linha do Equador, próximo da linha do Equador. Rapaz, é inaceitável a gente querer copiar o Natal deles. Minha mãe, certa vez, Jorge, chegou lá em casa com um saco de algodão. Vai rolar a árvore. Vai rolar a árvore. Hoje já vim já pintada, avisa sua mãe, na lojinha de 99, viu? Tem tempo isso, Jorge, tem tempo. Então, na infância pobre, né, cheia de lágrimas, verdade, né? Hoje nós sabemos, Jorge, que os Estados Unidos é um país hegemônico. E ele tenta, como você falou, perfeito, homogeneizar comportamento, até porque fica mais fácil produzir 1 milhão de pares da Nike e vender para todo mundo do que procurar o regionalismo dessa situação. Perfeitamente. A homogeneidade, né? Vender exatamente. Shampoo, né? L'Oréal. Dá uma questão da prova, essa coisa da indústria cultural. A indústria cultural na globalização, ela procura o quê? Me ajude aqui, gente. A indústria cultural na globalização, ela procura homogeneizar ou diversificar. Homogeneizar para quê? Para todo mundo consumir. E André,
Quando o regionalismo é muito forte, essa globalização norte-americana dribla, ludibria. Sabe de que maneira? A vaca é um animal sagrado para os indianos. Ok? E o Big Mac é feito com carne de boi, carne de vaca. Quando o Big Mac chegou na Índia, nessa explosão econômica da Índia, a carne do Big Mac é de frango. Por quê? Porque eles não conseguiam quebrar com essa tradição milenar dentro da Índia. E é interessante lembrarmos que esse conceito de etnocentrismo, vocês anotaram isso, né? Etnocentrismo e relativismo cultural é muito importante. Quer ver um exemplo? Quando o Pero Vaz de Caminha esteve aqui nessa globalização e ele disse, eles têm até bons narizes e bons cabelos, mas não tem vergonha de suas vergonhas. A única coisa que parece interessante nessa terra é civilizar esses selvagens. Pero Vaz de Caminha está falando de quem? Dos índios, beleza. Qual é a postura de Pero Vaz de Caminha quando ele fala dos índios dessa maneira? Relativismo cultural ou etnocentrismo? Etnocentrismo, porque a cultura europeia no centro, desvalorizando as outras. E uma curiosidade, na globalização do século XIX, do imperialismo, o etnocentrismo estava ligado ao quê? À superioridade europeia. A Europa era tecnológica, a Europa era industrial, Paris tinha luz elétrica e os povos africanos eram inferiores. E a nossa globalização é a cultura norte-americana, é a cultura do consumo, a cultura do Big Mac, da Coca-Cola, a cultura da hollywoodiana mesmo. Hollywoodiana, é incrível como os Estados Unidos ele propaga os seus costumes a partir da indústria hollywoodiana dos filmes, né? Vem de sonhos. Exatamente. Sonhos, comportamentos, modas. Jorge, é o idioma inglês, né? Nós temos que falar como os americanos falam. É imprescindível hoje, infelizmente ou felizmente. Os filmes de Jesus falando inglês, nada a ver, ninguém merece, né? Mas tá lá, entendeu? Então, a indústria cultural é justamente quando... então vamos lá. Santo Antônio de Jesus está esperando. Primeira coisa interessante que eu tenho de lembrar é que hoje a imagem que você tem do índio é a imagem de alguém frágil, é a imagem de alguém que não lutou. Minha mãe mesmo fala lá em casa, o negro lutou muito pelo seu direito, mas o índio não, o índio se deixou dominar. Então a imagem que nós temos nos dias atuais é que o índio é dominado e que não tem mais índio no Brasil. Então as pessoas hoje não se auto-intitulam mais de indígenas, poucas pessoas se intitulam disso, apesar do IBGE dizer que vem crescendo muito a identidade indígena. Porém, hoje tem uma coisa interessante. Ficou chique você dizer que é negro. É black beautiful. E ficou politicamente correto. Eu sou negro, minha avó é negra, etc e tal. Dá o ar que você é politicamente correto. Agora, meu amigo Santo Antônio de Jesus, eu vou lhe dar uma dica e para todo mundo que está vendo a gente. 90 anos da Semana de Arte Moderna, 1922. Isso é tema do Enem. Sabe de que maneira? No século XIX, a gente negava a cultura africana. Negava. Tanto é que o romance Escrava Isaura, a escrava é o quê, André? De que cor? Branca. Branca. E os romances indígenas que você tem, o índio tem que característica? Ele tem características europeias. A Iracema é europeia, o Peri que salva Ceci é europeia. E a Semana de Arte Moderna, ela vai trazer brasilidade. Olha, ele está apresentando sua prova de linguagem aí, ó. Por que na brasilidade? Porque a Semana de Arte Europeia, a Semana de Arte Moderna, desculpe, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer Macunaíma, que nasceu em uma tribo, que é negro, depois ele fica branco. Você vai trazer Vidas Secas, falando do Nordeste. Você vai trazer o 15 e você vai trazer Jorge Amado. Claro. É fundamental nós lembrarmos disso. Então, a Semana de Arte Moderna, só quero falar europeia, isso está errado. Semana de Arte Moderna, ela traz para nós o quê? A busca pela brasilidade. Eles não rompem totalmente com os temas europeus, mas eles buscam a brasilidade. Por isso que é o manifesto Pau-Brasil, porque é a manifestação do Pau-Brasil para buscar nossas raízes enquanto brasileiros. Jorge. Então, hoje, rapidão, só para o pessoal de Santo Antônio de Jesus, hoje a discussão do que é ser branco e do que ser negro está muito mais aumentada, muito mais em foco do que a discussão do que é ser indígena. Por isso que a UFES colocou tema sobre indígena, discussão sobre cotas indígenas e inclusão digital dos índios. É um tema forte. E uma dica para vocês, Brasil atual. O que é que os índios mais lutam ainda no Brasil atual? Tutela das terras. A cidadania perpassa pelo território. André. Jorge, é interessante abordar esse tema. Tem a ver com cultura? Tem a ver com cultura.
para ver como, de forma muito sutil, a gente alimenta algumas coisas. Meu amigo me ligou ontem e fez assim... Índio selvagem, né? Coisa de índio, né? Meu amigo ligou, eu perguntei, tá onde, negão? Ele, tô aqui no shopping com minha sogra e minha namorada, que programa de índio. Você vê como eles abordam o índio ainda como algo negativo. E o rapaz de Santo Antônio de Jesus, que ele não falou o nome, você falou, não peguei aqui, falou da miscigenação da formação do povo brasileiro. E aí, mais uma vez, o tema cultura, ele tá... E Semana de Arte Moderna fala disso, né? Dessa miscigenação. E, inclusive, Jorge, houve um dominante no processo de colonização do Brasil, que foi o branco. O branco masculino, né? O branco masculino, exatamente. E aí eu pergunto pra você, brancos, negros e índios. Uma cultura predominou em Salvador. Imediatamente a gente... foi a do negro. Não foi. Foi a cultura branca. Porque foi a dominante. Foi imposta. A prova disso é que o idioma que nós falamos foram dos brancos. A religião oficial é... A religião oficial dos brancos. Padrão de beleza do branco. Cabelo bonito é o do branco. Isso tudo, gente, é imposição. Imposição cultural e tem a ver com globalização. Mas não quer dizer, em hipótese nenhuma, que há ou que exista uma cultura melhor que a outra. Não tem. Não tem. Mas existem momentos que uma cultura é imposta, seja a força, ou seja, né, baseado nas leis, na opressão. Na verdade, não existe feio ou bonito. A ideia de feio e bonito ela é relativa. A ideia de feio e bonito varia no tempo e no espaço. Quer ver um exemplo? Mulheres bonitas hoje são gordas ou magras? Magras. A história da Cinderela, a história original que dá origem à Cinderela, é uma mulher gorda. O príncipe se apaixona por ela porque ela era mais gorda que as irmãs. Porque na Idade Moderna, o padrão de beleza envolvia gordura. Por quê? Porque fugia com aquela magreza tipicamente da Idade Média. E na Idade Moderna você podia comer, porque a gula não era mais considerado um dos 7 pecados capitais. Podia voltar, né? Aliás, tem uma coisa que eu fico chateado, sabe o que é, Jorge? O quê? É que quando a criança é gordinha, todo mundo acha bonitinho. É verdade. Aí a gente cresce, o pessoal já não acha tão agradável. Verdade. Né? Mas vamos avançar. Olha só, Jorge. Outro tema que tem para abordar aqui, Jorge, é a importância da internet no fenômeno de globalização. Isso pode ser tema de redação. O ano passado, internautas no norte da África produziram um fenômeno fantástico de democratização. Primavera Árabe. As redes sociais. E muitas das coisas que nós temos nos dias atuais estão ligadas às redes sociais. A internet hoje, ela não é mais um acessório de comunicação com as pessoas. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma troca de informação e até mesmo mudança nos rumos da história. A Primavera Árabe está intimamente ligada à questão da internet. Tem uma coisa na internet, sabe o que é, Jorge? Que ela deixa aquele fator dominante, unilateral, com relação aos meios de comunicação. Exato. Porque você deixa de ser um coadjuvante e passa a ser o ator principal. Exato. Da conectividade, como eles chamam. É interessante como um utensílio, um instrumento que, bem usado, faz essas maravilhas que fizeram, por exemplo, no continente africano. Exatamente. Com relação à questão Agora é bom lembrar da Primavera Árabe, gente, que apesar da derrubada de ditaduras, ali não é uma democracia. E a gente vai entrar agora para falar daquele tema que ele falou. Por quê? Porque uma democracia, na minha opinião, André, democracia ela tem 4 fatores. Lá na época do Iluminismo, se falou, na época da Grécia, melhor dizendo, 5 fatores. Na época da Grécia, falava de democracia como sendo participação. Se quiser anotar aí, pode ficar à vontade. Então, a democracia envolve participação. É uma decisão coletiva. Então, democracia envolve isso, coletividade. Não é uma decisão só sua. Eu não quero, na escola, sempre isso, né? Vocês estão terminando o 3º ano, tem sempre essa briga. Qual a roupa do vestido da formatura? Maria, acaba a amizade. E aí termina querendo usar a aula do professor, que é mais gente boa, etc e tal, porque os professores carrascos ninguém usa, né? Aí eu termino sobrando, né? O Jorge, não sei quem não deixou, por favor. Então, mas terminou prevalecendo um determinado padrão. E a menina, eu não gostei. Mas democracia é coletividade. Pronto. É o primeiro fato. Na Grécia Antiga, homens se reuniam para dizer os rumos da cidade. Então, a democracia não é algo individual, ela é algo coletivo. Beleza. No século XVIII, com o Iluminismo, a democracia incluiu uma outra coisa, liberdade de expressão. A liberdade de expressão é fundamental. É básico. Você poder usufruir daquilo que você pensa e poder falar sobre isso. E aí vem mais uma questão do Enem, professor André. Qual a época do Brasil em que a liberdade de expressão foi altamente concentrada? Ditadura militar. E o Estado Novo de Vargas também. Perfeito. Além da liberdade, o Iluminismo trouxe uma outra coisa interessante para nós. Liberdade, e trouxe a ideia de
igualdade jurídica. Todo mundo é igual perante a lei. E nós que somos da área de direito sabemos disso. A igualdade ela não é social. Quem fala de igualdade social é o socialismo. No capitalismo, como André brilhantemente falou, é impossível você ter igualdade social. A igualdade é jurídica, na lei. E uma outra coisa que o iluminismo falou, a ideia de fraternidade social, em que a gente não vinha fazer guerras, em que a gente vinha necessariamente trabalhar em comunhão. E hoje o século XXI incluiu outras coisas. Mulheres, negros, gays, deficientes físicos, religiões diferentes, a ideia de pluralidade. Ouviu os 5 parâmetros da democracia? Ela é coletividade, ela é liberdade, ela é igualdade jurídica, ela é a ideia de fraternidade social e ela é a ideia de diversidade. E é por isso, André, que o Supremo passou a discutir algumas coisas. Exatamente. Principalmente as cotas, né? Eu queria que você desse uma palhinha sobre isso. Sobre as cotas, sobre a questão da união civil de pessoas. Olha o papel do Supremo como elemento fundamental na transformação da cidadania brasileira. Se eu não me engano, gente, essa vai ser minha última intervenção, porque o horário já tá um pouco puxado. Me deram pra gente ali até 4 horas. Mas como sempre, começou um pouquinho tarde, eu vou esticar um pouquinho também. Olha só. Primeiro, o André, diga, o aluno me perguntou, qual a diferença, preste atenção nisso, do STJ para o STF? Primeira pergunta que me fizeram. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele é a última instância que você pode recorrer caso não concorde com a decisão dos juízes de primeira e segunda instância. André, por que a justiça brasileira tem que recorrer tanto para fazer justiça mesmo? Qual a melhor possibilidade de fazer justiça? E analisando aquele fato várias vezes. Esse é o STJ. E o STF é o quê? O STF, ele só é utilizado, ele só é conclamado quando existe a possibilidade de algo ocorrer que vá ferir a Constituição. Então a gente costuma dizer que o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Então, por exemplo, no sistema de cotas, um partido político, o DEM, entrou com ação de inconstitucionalidade das cotas. Alegando o quê? 2012. Alegando o quê? Alegando que feria o princípio da igualdade. Beleza? Beleza. Aí o pessoal do STF, os ministros do pessoal, que intimidade, os ministros do STF, eles abordaram o seguinte tema, Jorge. Brilhante. A Constituição brasileira, ela não prisma pela igualdade somente no aspecto jurídico, mas também no aspecto material. Nos seus 5 primeiros artigos, está lá dizendo que temos que tratar os desiguais de forma desigual dentro das desigualdades. Se eu busco uma diminuição das desigualdades sociais, é o objetivo da nossa Constituição, diminuir as desigualdades regionais, Jorge, e desigualdades o quê? Sociais. É aí que entra as cotas. As cotas é constitucional porque ela busca diminuir uma desigualdade tão voraz e coloca os alunos de escola pública em condições de disputar com alunos de escola pública vaga nas universidades. E aí já tem 10 anos as cotas no Brasil, na Bahia. E as pesquisas, Jorge, elas são de forma entusiasmadas. Sabe por quê? Porque quando você dá condição para vocês, que estão aqui sábado à tarde, de competir de forma igual com qualquer outro aluno, Jorge, coitado dos outros alunos. Sabe por quê? Porque o aluno de escola pública hoje, que busca entrar na universidade, ele já é um vitorioso. Perfeitamente. Esses alunos que hoje estão sábado à tarde ouvindo a gente, Jorge, dando prazer pra gente de nós estarmos aqui por dentro dessa aula, eles são grandes vitoriosos. Sabe por quê? Porque nós temos pouquíssimos estímulos para fazer vestibular. Nós tivemos isso. Por exemplo, eu não tive ninguém na minha família que estudei escola pública, não tinha ninguém na minha família que fez universidade, foi o primeiro. E romper com isso não é fácil. É por isso que eu digo, vocês são grandes vitoriosos.
as cotas busca justamente diminuir essa desigualdade, por isso que o princípio da igualdade na Constituição brasileira, ela não é só apenas jurídica, ela é material mesmo, busca diminuir as desigualdades, isso é importante. O STF deu esse aval, tá certo? O STF também mostrou que quando duas pessoas querem ficar juntas, nós não podemos mais ter aqueles valores sectários, judaico-cristão de homem e mulher, tá certo? E também o STF avançou na questão dos abortos dos anencéfalos. Jorge, eu vou me despedir aqui, dizendo para vocês que, em hipótese nenhuma, isso tem que ficar muito claro, ao participar de um projeto como esse, a gente tem o objetivo de substituir o professor de vocês, que conhece vocês, que sabe da vida de vocês, que conhece vocês brilhantemente, a família, os pais. Não, a gente não quer substituir ninguém, Jorge. O que nós queremos aqui é, de alguma forma, contribuir com a educação em geral. E com o aluno de escola pública, Jorge, que sempre foi o nosso foco. Verdade. Nós começamos desde o na Liberdade. Fala pro nosso igual. Exatamente. Eu, quando estou dando aula para vocês, eu vejo meu espelho, porque eu comecei, eu fui na escola pública. Mais magro que você. Mais magro, tá certo. Tá certo? Então, eu vou me despedir de vocês. Foi um prazer. A toda a equipe aqui, a rapaziada que está filmando aí, a galera que está no interior. Eu estou realmente muito emocionado. Emocionado, tô vendo você com a cara de choro aí. Eu estou muito emocionado, muito feliz por estar participando disso, apesar de sempre, tudo que é de bom tem crítica, né? Então, a gente... Estou bastante emocionado. Um beijo para todos vocês. Queria deixar, inclusive, quem quiser anotar aí, meu e-mail, né? Meu e-mail é historiadel, com L. André, o pessoal desde pequeno me chamava de Del. historiadel@gmail.com. No Facebook tá lá André Moraes, é só procurar. Tá certo? E o que vocês mandarem de perguntas. Pô, estava lá no projeto, sou do interior, pergunta tal. Estamos aí para responder todas, se a gente puder responder todas, né? Às vezes a gente também não sabe. Obrigado pela audiência de vocês estarem aqui. Daqui um abraço especial ao pessoal do interior. Um abraço para Matias, que vai ser nosso colega historiador. Daqui a alguns anos é você, Matias, falando para os seus alunos aqui da tribuna. Eu acho interessante esse projeto e eu gosto muito de algumas frases musicais que marcam as nossas vidas. Aí o Legião Urbana, que a gente tanto citou aqui, tem uma frasinha bonitinha que eu acho muito legal, que vale a pena a gente lembrar dela. Ele diz assim: nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E até lá, vamos viver, temos muito o que fazer. Não olhe para trás, apenas começamos. O mundo começa agora, apenas começamos. Então, comecem sempre. Um grande beijo. A gente se encontra pelas redes sociais. Você me encontra no Facebook, Jorge França, eu adiciono vocês. Muito sucesso e que a prova do Enem seja a porta de entrada para outros futuros. Um abraço, gente. Obrigado por tudo. Tchau, um abraço pessoal do interior. Tchau, tchau.